Oi, bom dia, muito bom dia. Começando esta segunda-feira com imagens ao vivo de Picada Café. Neste momento faz 12 graus em Picada Café, manhã nublada e gelada por lá. Porto Alegre também, neste momento, a temperatura é de 13 graus aqui na capital gaúcha e não deve ultrapassar hoje, durante todo o dia, os 14 graus. Vemos agora aí imagens do aeroporto de Porto Alegre, manhã nublada e até com chuva. Tem momentos chuvosos aqui, que aquela chuva aparece, depois some de novo e assim é a perspectiva aí para o longo do dia também. Quero te desejar uma ótima semana, que inicie uma ótima semana aqui conosco no Inspire-se. Preparamos conteúdos especiais para você que nos acompanha por todas as nossas redes sociais e canais. Hoje nós vamos falar sobre um projeto tão especial de Porto Alegre que nasceu da força e da esperança do povo gaúcho. Também vamos falar sobre chocolate. Amanhã, dia 7 de julho, é considerado o Dia Mundial do Chocolate. E nós vamos saber os mitos e as verdades sobre este alimento que é um dos queridinhos no mundo todo. E ainda aqui no Inspire-se, vamos ter beleza e estilo com Serginho Viamonte. Então você já sabe, venha nos acompanhar. Começamos o programa falando sobre este projeto, que é o Festival da Virada Depois das Águas, que percorre cidades gaúchas, levando aí cultura, valorizando os artistas e também celebrando a força do povo gaúcho. Para falar sobre isso, eu convido aqui os idealizadores, que é a Lucy Caminha e o Marco Araújo. Muito bom dia, que prazer recebê-los. Oi, bom dia. Bom dia, ótimo estar aqui contigo. Obrigada pelo espaço aqui, da Masper TV. Obrigada, Andréia. Obrigada, eu que agradeço vocês aqui para compartilharem um projeto tão bonito. E um projeto que já nasce com muito sucesso, né? Com muita aderência. Então, eu queria que vocês iniciassem explicando sobre o A gente está muito feliz, né? A gente está enormemente feliz assim, que está chegando a hora, né? Mas ele já não é mais um projeto, ele é uma coisa concreta, né? Já existe. Tivemos mais de 1.200 músicas inscritas, né? Olha que maravilha. E agora isso, nós vamos começar com a etapa Gramado, né? São 5 cidades que fazem parte das eliminatórias, né? É um festival de concorrência. E aí vamos começar, é Gramado, depois é São Leopoldo no domingo, depois é Lajeado no Teatro da Univates na terça-feira, dia 14, depois dia 16 em Canoas, no Teatro do Sesc, e encerramos no dia 19, a última eliminatória, em Sapucaia, no Auditório Vanessa Seconetti. E aí a grande final em Porto Alegre, dia 22 de julho, estão todos convidados, né? Público geral, não é ingresso gratuito. Vamos pedir só apenas uma doação de quilo de um alimento não perecível, né? E para a gente poder fazer uma ação, mas é isso, é aberto ao público, né? Perfeito, e está chegando, né? Já tudo acontecendo. Depois das águas, né? Surge em alusão ao que passamos aqui no Rio Grande do Sul. Esse festival surgiu a partir de uma ideia de um outro produtor que é parceiro nosso, chamado Cuca Pereira, que teve essa ideia do Festival da Virada, né? O nome, né? Batizou. O nome, depois da virada, depois das águas, porque foi depois das enchentes, né? Daquela... E a gente pegou cidades, a ideia era pegar cidades que tinham sofrido com as enchentes, né? E foi o começo do projeto. A gente botou na Salic, né? No RS, né? Isso, foi um edital da Rouanet, né? Importante destacar isso aí, já com as empresas patrocinadoras. E aí a Petrobras nos escolheu o nosso projeto para patrocinar 100%. Então é uma chancela da empresa Petrobras, estamos muito felizes por isso. Isso levou um tempo grande, levou 2 anos para a gente poder realizar. A gente inscreveu em 24, né? E aí até tramitar e sair o resultado do edital foi início de 2025, né? E aí a documentação, cadastros da empresa, e agora estamos concretizando, graças a Deus. E o festival, assim, a nossa ideia da questão até das enchentes,
houve uma dificuldade muito grande para o público artista, né, do Rio Grande do Sul trabalhar. Então, a nossa ideia era fazer uma ação que desse trabalho tanto a técnicos, quanto a músicos, quanto a intérpretes, e isso era fundamental no projeto. Essa é a grande ideia do projeto. Uma classe que já tinha sido gravemente impactada na pandemia também, que foi a área cultural, uma das mais impactadas. Não tinha se recuperado. Não tinha ainda e vem essa enchente. A Lucy ponteou até o RS, né? O RS Música, a gente teve aqui divulgando também. Que a gente divulgou aqui também. Enfim, então essa era a ideia. E com isso, com essa chancela da Petrobras, o que aconteceu? Aconteceu que a gente pôde realizar, são mais de 400 pessoas que trabalham, envolvimento entre jurados, entre músicos, entre compositores, entre apresentadores, shows, pessoal das Libras, enfim, aí tem uma infinidade... 400 pessoas. É uma infinidade de pessoas que trabalham, né? E para um público que, na verdade, não vai ter custo para assistir, né? É liberado ao público. E isso é o fantástico. Também é uma retomada do nativismo, que sempre foi muito importante para os compositores, para os músicos do Rio Grande do Sul, porque te dava a oportunidade de trabalhar e de mostrar o teu trabalho com uma certa dignidade, com um bom equipamento, com tudo aquilo que um compositor e os intérpretes e os músicos merecem. Fortalece, né, o segmento, né? Exatamente, fortalece demais o segmento. Sim. E a gente que deve para esse segmento, que já tem uma carreira longa dentro desse segmento, para nós é uma coisa muito legal, muito bacana. Uhum. E vocês esperavam tanta adesão, assim, esperavam tantos inscritos? Vocês não sabiam que vocês iam... A gente teve um período de inscrições muito rápido, muito curto. Né? Quanto tempo foi? 15 dias, né? 15 Imagina. dias. Só que a gente fez uma mobilização muito grande, né? Para que a comunidade artística toda se inscrevesse. Né? Eu vou ser sincero que a gente sempre fica temeroso, né? Claro. Porque era pouco tempo. Né? Mas um importante salientar também que esse período, o período de Copa, né? Os artistas também não teriam muitas oportunidades de trabalho. Então, todo mundo correu porque enxergou ali, né? Uma oportunidade de estar trabalhando, né? E uma coisa importante destacar é que esses artistas, muitos das regionais, das locais, das cidades ali do entorno, né, que sofreram com a enchente, e têm uma oportunidade de colocar, de mostrar essas obras que foram criadas nesse período e foram suprimidas, né, porque não tinha um festival que falasse sobre isso, né, então esse tem essa temática, né. O festival consiste em 6 canções, são 12 por etapa, tá? E 6 canções são daquela região. Então, e 6 canções são a nível estadual e nacional. Então, por exemplo, sempre os artistas daquela região vão estar prestigiados dentro do evento. Que maravilha. Né? São escolhidas 2 músicas, mais uma que é um tema ecológico, né? Tema ambiental, né? E que vão para a grande final em Porto Alegre. Então, a gente poderá ter 15 canções no final, né? Ou, se uma das classificadas também tiver esse teor ambiental, né, pode ser um pouco menos, mas é basicamente 3 por eliminatória, que daria 15 canções. E como que foi fazer a seleção disso, né? E está sendo? As triagens já encerraram, né? E aí cada classificatória tem um grupo de jurados diferentes. Específicos. Isso, de cada cidade, né? Isso é importante. E aí, enfim, eles escolheram, são pessoas já que têm um know-how, né? Que têm uma estrada já no circuito de festivais e selecionaram essas obras, né? Não foi fácil. Mas... Eu imagino, né? Outra coisa importante também de salientar, assim, André, é que a gente sempre se preocupou com a contrapartida social. E a formação de público é extremamente importante, no sentido de que não pelo segmento ou basicamente pela questão, mas pela questão musical, a questão cultural, do ouvinte, né, cultural. Então, a gente também tem uma contrapartida social, que é com o biólogo Felipe Schenkel falando sobre o bioma Pampa, com intervenções musicais do Marcelo Caminha.
né? E também a contação de histórias E também por marca. um trabalho de contação de histórias que eu faço junto com a Rosane Castro, que é escritora, né? E a gente já tem esse trabalho Histórias Musicadas, Era Uma Vez, Conte Até 3, que a gente reúne toda essa questão lúdica, né? Para colocar esse assunto, o assunto do ambientalismo, o assunto da música e essa percepção, né? Nas escolas. Nas escolas. Aí. E É. de cada local, a gente vai passar por uma escola fazendo essas duas ações. Que são praticamente oficinas também. Sim, que sim, vocês sim, realizam. sim, exatamente. Ali. Roda de conversa, vai conversa. oportunizar que as crianças, né, estejam interagindo com os artistas, né? A gente vai doar uma muda de planta também para a escola, isso é muito será? legal, isso é Será? muito legal. Eles vão plantar, né? E vocês esperam aí que o festival, então, revele também novos talentos. Né? Sim, É uma oportunidade sim. para isso também. A oportunidade de alguns artistas do interior também que estão vindo, né, para Porto Alegre, que vão participar. Artistas das regiões também que não têm quase oportunidade de estar num festival, né? Festival em Gramado, não tem festival em Lajeado, a gente, né? Então tem essa oportunidade, né, da música local ali. O ciclo cultural, assim, André, ele só se dá quando tu abre para a renovação. E aí, esse convívio, essa troca, entende? É extremamente fundamental. É para o movimento. necessária, Para o movimento nativista sempre fez dessa forma, né? Sempre tendo aqueles que já estavam há mais tempo, que vieram antes, trocando com aqueles que estavam chegando e assim por diante. E aí os festivais são fundamentais para isso, né? Através Exatamente, desses estamos festivais com 56 anos de movimento, né? Exatamente. Que maravilha. Então, eu acho que vale deixar o convite aí para a final, né? 22 de Grande julho em dia. Porto Alegre. Então, às 19 horas, aguardamos, né? A abertura com Marcelo Caminha, Orquestra Jovem de Violão Gaúcho. Depois as músicas, né? As finais, né? E depois o show da Quachana Milir. É só chegar, precisa se inscrever, pegar alguma senha, alguma coisa? Só chegar. Não, A partir só das chegar. 18 horas vai estar aberto a Casa do Gaúcho, né? E aí é só ir chegando. Que maravilha. Então, a expectativa, acredito que seja imensa, das melhores aí para esse festival. Lindo, né? Que eu acho que tem tantas histórias envolvidas quando a gente fala aí nessa virada. Tanta inspiração, né? Tanta inspiração. E que bonito, parabéns aí para vocês. Obrigada. E Obrigada que pelo façam espaço. A um gente festival agradece glorioso muito, aí. assim, e convida todo mundo para participar, para ir prestigiar o evento. Claro. É importante esse prestígio, até porque a gente fez com muito carinho isso, né? Com muito amor. Não, importantíssimo, importantíssimo. Obrigada, André. viu? Obrigada pelo Sucesso espaço. para vocês. Obrigada, que assim seja. Muito obrigada. Nós vamos agora para o intervalo. Ainda hoje tem Beleza e Estilo com Serginho Viamonte. E também vamos falar do chocolate. Amanhã é o Dia Mundial do Chocolate. Nós vamos falar sobre esse alimento que é o queridinho aí do mundo todo. Quais são os mitos e as verdades em relação ao chocolate? Daqui a pouquinho saímos com imagens de Caxias do Sul. Nesse momento faz 12 graus por lá. Estamos de volta, agora com imagens do Lago Negro em Gramado. Neste momento, a temperatura em Gramado, na Serra Gaúcha, é de 12 graus. E tenho certeza que a sensação térmica é de muito menos, né? Gramado, quando a gente fala em frio, realmente é frio. É diferente a temperatura aqui do que aqui de Porto Alegre, da região metropolitana. Agora nós vamos falar sobre o chocolate. Dia 7 de julho, amanhã no caso, é considerado o Dia Mundial do Chocolate. E este alimento, que é um dos mais queridinhos no mundo todo, ao longo do tempo vem sido visto como vilão e
e outras vezes como até aliado, mocinho. Nós vamos descobrir agora o que ele realmente é. Vamos falar mais sobre chocolate com a minha convidada aqui, a nutricionista Júlia Melnick. Júlia, bom dia, que prazer te receber aqui. Bom dia, André, e o prazer é todo meu e eu amei, né? Chocolate não tem como ser ruim, né? É difícil alguém não gostar de chocolate, né? Não conheci ninguém até hoje. Agora tu falou, fiquei pensando, acho que eu não conheci ninguém até hoje que não gosta. O chocolate é realmente aquele alimento. E eu, na minha concepção, o inverno, então ele tem um gosto todo especial. Parece que ele combina com o frio, com o inverno também. Não, nada aquece mais do que um chocolate Não quente, né? Isso. E, Júlia, a gente quer saber o que realmente ele significa na nossa alimentação. Porque uma época a gente ouve que ele faz bem, né? Que o chocolate amargo faz super bem. Outro momento a gente ouve que ele não faz nada bem, que não pode, que é o vilão, que nem um pedacinho para quem quer manter aí um peso ou até diminuir de peso. Então, em que momento que ele entra na nossa vida e hoje, atualmente, como ele está sendo visto? Maravilha. Primeiro, tá? Eu falo muito no meu consultório, Andréia, que tem alimentos que nutrem o corpo e outros que nutrem a alma, tá? A alma precisa ser nutrida e eles têm igual importância, né? Então, sim, infelizmente a gente tem muita informação boa e informação ruim. Mas quais são as coisas principais? O chocolate, quando um chocolate de boa qualidade, ele pode ser muito benéfico para o corpo. E tem uma outra frase que eu falo bastante, se os teus exames de sangue deixam, tu pode comer todo dia. A gente só vai fazer retirada de um alimento, porque é muito difícil um alimento sozinho ser um vilão. Realmente, se os exames da pessoa não deixarem de uma maneira muito gritante. Caso contrário, ele pode ser consumido tranquilamente. Olha só. E hoje também a gente vê, né, até que virou até meme nos últimos tempos, nos rótulos das embalagens, sabor chocolate, né? Então, o que a gente vê é que o chocolate, ele já não é o principal ingrediente daquele, É verdade. né, tablete que a gente está consumindo, comprando ali. Como entender o que realmente vai fazer bem e o que é cheio aí de gordura saturada? Vou explicar bem. Primeiro que eu amei esse meme, que eu brinco que eu sou sabor fitness. Eu adorei esse meme de sabor chocolate, sabor fitness, enfim, mas vamos lá. O que a gente tem no chocolate, tá? A gente tem o cacau. Então, quando a gente fala que o chocolate é saudável, na verdade, o cacau, ele é saudável. Sendo isso, né, sendo o cacau saudável, quando a gente tem um chocolate com mais de 70% de cacau, a gente vai ter flavonoides nesse chocolate. E esses flavonoides têm causam uma proteção cardiovascular. Então, realmente, o ser sabor chocolate, ou seja, ter quase nada de chocolate, menos de 70% de cacau, infelizmente, por exemplo, no caso do chocolate branco, ele não é feito com a massa do cacau, ele é feito com a manteiga do cacau. Então, ele praticamente não tem nada disso. E junto a isso, eu brinco assim, vamos dizer que a gente tem 100% do produto, né? Se 50% é cacau, a gente tem 50% de açúcar e gordura. Se 70% é cacau, a gente tem 30% de açúcar e gordura. Por isso que quando a gente fala do chocolate ser saudável, a gente está realmente falando, na verdade, do cacau. Então, eu brinco assim, não precisa comer chocolate para buscar algo saudável, tu pode buscar algo gostoso, tá? Mas assim, se tu quer buscar este benefício, realmente a gente precisa de pelo menos 70% de cacau. E, então, aquela história do equilíbrio resolve aí para quem quer nutrir a alma, é isso? Exatamente. A gente fala... Tem uma coisa na nutrição que eu falo, que são os casamentos, né? A gente tem alimentos que se dão bem e alimentos que se dão mal. Deixa eu explicar essa frase, tá? Por exemplo, no caso do nutriente, a gente tem o cálcio e o ferro que não se dão bem. O cálcio diminui a absorção do ferro. No caso do doce, tá? A fibra, por exemplo, que a gente tem, ou fibra solúvel que a gente pode colocar num copo d'água, ou a fibra de uma fruta, ou a fibra de uma salada, ela diminui ali a absorção um pouco do açúcar e da gordura. Então, a mesma pessoa que tem diabetes, a pessoa que tem alguns exames de sangue alterados, quando ela faz um casamento do chocolate com mais açúcar, com mais gordura, mas é o que ela gosta mais, por exemplo, eu
Eu adoro chocolate ao leite, eu não consigo. Eu também. Chocolate meio amargo, não adianta, entendeu? Porque quando eu como chocolate, eu não tô pensando nele no sentido de ser bem. Daí eu coloco uma fibra junto e diminuo ali a absorção desse açúcar, enfim. Não dá esse pico de glicose, né? Esse pico de insulina, esse pico de açúcar que todo mundo tá falando que realmente é importante. E a gente vê muitos chocolates até hoje, com colágeno, não sei, né? Querendo esse chocolate ser realmente saudável e colocam vários ingredientes ali para te seduzir a comprar, até não pelo chocolate em si, mas pelos outros componentes que trariam uma saúde melhor. Sim, a gente tem chocolate com whey protein, né? O chocolate proteico, o chocolate com colágeno. E o que eu vi? Não sei se era vitamina D, sei lá. Eu ando vendo chocolate com um monte de coisa, concordo, tá? Mas não vale a pena. Geralmente a proteína que é utilizada ou o colágeno que é utilizado, eles são... É uma matéria-prima ruim, tá? E outra coisa, para ficar com gosto bom, eles acabam colocando muito mais açúcar e muito mais gordura. Então, eu sempre falo, é melhor tu comer um chocolate que tu gosta, com um scoop de whey protein do lado, se tu quer essa função do chocolate ter mais proteína, do que comprar esse produto proteico, porque ele não vai ser de boa qualidade e vai acabar tendo muito mais gordura e açúcar para mascarar, enfim, essa proteína que está adicionada ali. Viu que informação importante, às vezes até acaba gastando mais e não vai ser o suficiente. Não, gasta muito mais. E não vai ter a meta, né, alcançada, enfim. O resultado que promete ali não é o que na prática vai acontecer, né? Exatamente. Para quem não pode, né, tem restrição de açúcar, diabéticos, quais os cuidados que devem ter? O chocolate, o diet, ele é um chocolate mais saudável? Até que ponto ele se torna melhor do que um outro chocolate que contenha menos açúcar, talvez? Bom, só para lembrar, né? A gente tem o diet e o light. O light é a remoção de 25% de algum nutriente, que pode ser do açúcar, pode ser da gordura, tá? E o diet já é a remoção de 100%. Então, quando a gente tem o diet, a gente tem 0 açúcar, né? Certo. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Muitas vezes fala ali 0 açúcar no rótulo, mas eles têm maltodextrina, que é um outro tipo de açúcar, mas que no rótulo pode estar, porque está 0 sacarose, enfim. A gente tem que sempre ler o rótulo, porque às vezes a gente acha, na maioria das vezes a gente acha que está fazendo uma boa escolha e está fazendo uma escolha pior ainda. No caso da maltodextrina, é o açúcar de mais rápida absorção. Eu brinco que a gente dá para corredores para, assim, levanta defunto, sabe? Quando está lá, assim, correndo 5 quilômetros e começa a ficar cansado. Então, assim, ele é uma opção, tá? Mas tem que ler o rótulo, porque a gente acaba tendo muito mais gordura. Mesmo um diabético, tá? Ele tem um número de carboidrato que ele pode e deve ter na dieta. Então, às vezes, tu fazer um bom casamento de, por exemplo, colocar mais fibra naquela alimentação junto do chocolate, vai ter um ganho melhor do que fazer o consumo do chocolate diet. Mas lembrando, principalmente quando é exame de sangue, cada caso tem que ser avaliado num consultório por uma nutricionista, pelo seu médico, enfim, exatamente porque isso faz muita diferença no resultado que a gente vai ter. Ótimo. Júlia, vou te convidar agora para a gente ir até uma fábrica de chocolate. Ai, adorei. Que a Ana Hoffman está lá e vai nos contar um pouquinho sobre o processo aí de fabricação de chocolate. Ana, bom dia! Oi, Andréia, bom dia para ti, bom dia para todos que acompanham o Inspire-se nessa segunda-feira gelada em Porto Alegre, mas aqui dentro onde eu estou tá muito quentinho e se tu pudesse sentir o cheirinho, o aroma desse chocolate, quem vai conversar comigo aqui é o proprietário, né, da Magion. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, Ana, tudo beleza? Tudo bem, André? Obrigada por nos receber aqui. Uma honra receber vocês e que bom que você está gostando desse cheirinho, eu adoro. Não tem como começar melhor a segunda-feira do que numa fábrica de chocolate aqui em Porto Alegre, na capital gaúcha. Um chocolate com muitas variações e eu quero que tu conte, André, qual o disparado hoje que tu mais vende aqui? Assim, ó, primeiro eu queria falar o nosso trabalho aqui, a gente busca as amêndoas de cacau diretamente com os produtores, na Amazônia, no sul da Bahia, faz todo o processo bean to bar, que é da amêndoa barra. Então, torra o cacau, descasca ele, moe, os chocolates ficam moendo e conchando por 5 dias nessas máquinas aqui que vocês estão vendo. A gente vai mostrar a máquina, que eu vou pedir pro Ronaldo Scafini mostrar, porque eu acho que dá para ouvir no fundo, aqui no som aí, Andréia, o barulho da máquina, ela trabalhando, né, André? Aham, isso mesmo. E assim, então a gente faz todo o processo, né?
a gente termina a massa de chocolate, depois faz a temperagem, cristalização, até virar uma barra de chocolate. E esse processo demora quanto tempo? O processo de conchagem, assim, uns 5 dias, depois mais uns 2 dias de finalização. E agora eu vou te responder aquela pergunta lá. O mais vendido hoje, o campeão. Assim, ó, disparado é o nosso All Leite 45 Bergamota. Ele é simplesmente, assim, ele é um chocolate surreal, né? Mas... 100%. Olha, tem várias pessoas que provam aqui na nossa loja e se assustam, assim, porque ele é muito intenso, né? E pensam que é um chocolate que não vende muito. Mas ele vende muito e eu vejo que as pessoas buscam muito ele pelos benefícios, né? Por saúde. E eu vou contar uma coisa aqui, é o chocolate que eu mais como. Olha só, é o preferido da família. Não, mais o meu, só eu que como da família, o 100%, né? Tem uma novidade aqui, André, a gente vai mostrar aqui, que é o de erva mate, olha só. Esse erva aqui, costumo dizer que muitos gaúchos, quando vão viajar para fora do estado, ou pessoas que vêm visitar, é o chocolate que eles gostam de levar de lembrança daqui. E como começou essa fabricação aqui de vocês? A minha história vem... Quando eu nasci em 81, meus pais já tinham uma fábrica de chocolate no porão de casa, lá na zona extremo sul da capital, em Ipanema. Então, meu avô já vinha do chocolate também. Então, eu tive a vida inteira dentro do ramo de chocolate. E há uns 10 anos atrás que eu quis fazer algo diferente, né? Eu produzir um chocolate com mais propósito, com história e buscando, assim, uma qualidade incrível. Assim, uma qualidade incrível. Andréia, tu tem alguma pergunta aqui para o nosso entrevistado? Oi, Ana, tenho sim. Eu queria saber quantos chocolates, né, são feitos por mês e se tem uma época que os chocolates saem mais, se realmente é na Páscoa ou no inverno. Tem uma época que há mais produção porque há mais procura. Perfeito. A Andréia no estúdio questiona quantos chocolates é a quantidade que é vendida por mês e se realmente a Páscoa é a época que mais vende ou não. Sim, a gente vende mais ou menos aqui, produz 1 tonelada de chocolate por mês, às vezes menos, mais. E com certeza a Páscoa é disparado, né, nossa maior venda. Vende assim, dobro praticamente, né? Mas também esses meses agora de inverno, junho, julho, agosto, o pessoal consome mais chocolate, né? Bom, Andréia, eu vou ficar aqui agora apreciando esses chocolatinhos aqui, tá? Porque o cheirinho tá maravilhoso e o gosto deve ser melhor ainda, né? Então eu vou dar uma passeadinha aqui na fábrica, mais tarde eu volto, tá bem? Que beleza, hein, Ana? Que pauta boa essa. Pauta gostosa essa, né, Ana? Muito bom. Olhando assim, já dá vontade de comer chocolate. Podiam trazer para o estúdio, né? Pede para ela para trazer para o estúdio. Poderia. A gente tem um chocolate aqui hoje, já que estamos falando em chocolate, é verdade. A gente se a gente pensar no chocolate, 70%. Né? Eu posso, claro, se os meus exames estão todos bons, eu não quero ganhar preso. Tem alguma dica de quanto eu posso consumir por dia desse chocolate? Assim, ó, o plano alimentar, quando a gente monta ele, vamos dar exemplo que a gente vai fazer 2.000 calorias para um paciente. Deixa eu ter qualquer número, tá? Se eu colocar chocolate dentro das 2.000 calorias, a pessoa não vai engordar, tá? Isso é uma coisa que a pessoa acaba, assim, se enganando. Se eu colocar doce todo dia, eu vou engordar. Não, se tu tiver dentro do teu número X de calorias, é perfeito. Tu pode consumir todo dia sem culpa, porque eu acho que é uma coisa tão gostosa, né? Para que consumir com culpa e não engordar? Então, pode ser calculado, deve ser colocado para quem gosta. E digo mais, às vezes tu tem um pouquinho todos os dias, faz com que tu não tenha essa compulsão alimentar, né? De chega sábado, a gente quer comer toda a casa. Exato, fez a restrição semana toda e parece que fim de semana... eu gostei de ti, Júlia, porque tu realmente pensa, né, nesse outro lado emocional também da nossa relação com o alimento, né? Eu
outra frase assim que eu falo muito para os meus pacientes, que a minha meta não é que eles emagreçam, é que eles nunca mais engordem. E para a gente alcançar isso, o plano alimentar precisa ser bom, se não prazeroso é impossível, também. prazeroso, exato. E outra coisa, né? A gente é um exemplo para as crianças, para as adolescentes, e as pessoas têm um relacionamento muito ruim com a alimentação. E eu, enquanto eu puder espalhar, melhorar essa relação que as pessoas têm com o alimento, eu vou fazer isso, porque no céu não tem, como diz meu sogro. Então é importante a gente também ter os alimentos que a gente gosta no nosso dia a dia. Muito bom, e hoje a gente vê aí esse boom das canetas emagrecedoras, o que é muito bom, porque vem uma tecnologia a mais para ajudar nesse processo, mas a gente vê que ela não substitui a forma da nossa relação com a alimentação. Né? Verdade. Então se não vira a chave, se não muda, a gente se torna dependente a vida toda desse medicamento. É verdade. Então, para ver como essa relação com o alimento, com o que a gente vai escolher, como a gente vai se relacionar realmente com ele, faz toda a diferença. E vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. Realmente, os medicamentos emagrecedores são uma ferramenta fantástica. Assim, cada vez mais os estudos estão mostrando que quando bem utilizados são uma ferramenta muito boa. E quando mal utilizados, não são. Então, a gente pode utilizar o medicamento, pode também ter o chocolate no nosso dia a dia. O que a gente não pode é fazer restrição alimentar. Porque a restrição alimentar em excesso e a anorexia, elas meio que às vezes andam de mão dada, né? Não é legal. Perfeito. E como a gente tem que se voltar para isso e relembrar até quem está nos acompanhando, nos assistindo, né? Então, é importante a gente pensar na nossa alimentação, na nossa relação com o alimento, a comida. Exatamente. Eu gosto de dar outro exemplo, assim, se alguém me olhasse e falasse, a partir de agora, até o dia que tu morrer, tu não vai poder nunca mais comer um alimento que tu gosta, não ia dar certo, eu ia acabar desistindo. É verdade, é verdade. E muitas pessoas acabam desistindo por isso, né? Exatamente. E aí entra num ciclo que não consegue emagrecer, sentem culpa, é aquela coisa toda que a gente conhece. Exatamente. Então, é fundamental. Júlia, para a gente encerrar aí, qual o recado que tu nos deixa para os chocolatras de plantão, né? Que amam o chocolate, que não sabem viver sem o chocolate, né? Qual que é a melhor escolha, como escolher... E outra pergunta que eu quero fazer também é se ele realmente nos dá energia. A gente fala sobre isso, né? Que ele é até um excitante, dependendo do momento, é melhor não tomar, como assim, o café, o chimarrão, dependendo da hora do dia, enfim. Sim, o chocolate ele é um estimulante, tá? Porque ele tem açúcar e cafeína. Mas... não é todo mundo que é tão sensível, né? Tem gente que toma café antes de dormir e vai dormir bem. Mas a cafeína realmente demora uma média de 8 horas para sair da corrente sanguínea, tá? Então, se essa pessoa ela é sensível à cafeína, à açúcar, ela deve deixar o chocolate para mais cedo para não atrapalhar o sono. Sim, ele é um estimulante. Ao mesmo tempo, eu vou falar para o chocolatras, tá? De plantão, que, enfim, eu acho que tu bate numa árvore e cai uns 10, né? Que o chocolate, ele... aumenta a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, tá? Então, se tu queres comer, come o que tu realmente gosta, exatamente para ter esse lado gostoso do chocolate, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu quero comer um chocolate, vou pegar um iogurte. Aí tu come um iogurte, uma maçã, uma pera, uma uva, um pedaço de queijo, e depois tu vai lá e come o chocolate. Então, come o que gosta de uma maneira que faça bem. Porque se tu come demais e tu te sente culpado, depois tu passou da dose. Então, come de uma maneira que tu não te sinta culpada e aproveite. Adorei, muito obrigada, Júlia. Então, assim, podemos comer sem culpa, entendendo o que estamos comendo, né? De forma que estamos nos alimentando. Muito obrigada, adorei te receber aqui. Eu que agradeço o convite. E nós continuamos com o Inspire-se depois do intervalo, falando sobre penteados no inverno. Será que temos penteados que combinam mais com as roupas do inverno? Vamos saber daqui a pouquinho no Beleza e Estilo com Serginho Viamonte. E vamos para o intervalo com imagens de Canela. Neste momento, faz 12 graus. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o país. Imagens neste momento de Porto Alegre.
Aeroporto Salgado Filho, chove na capital gaúcha e a temperatura é de 14 graus. E agora, nós vamos para o Beleza e Estilo com Serginho Viamonte. Bom dia! Bom dia, Deia, tudo bem? Mais uma feliz segunda-feira e trazendo o assunto que a gente mais ama, que é sobre cabelo, né? Adorei a escolha do teu tema hoje, então, Serginho. Pensando aí, eu tinha deixado numa caixinha e eu pedi para alguns telespectadores que nos seguem qual é o assunto que vocês gostariam de ver aqui no Inspire-se. E hoje nós trouxemos cabelos, como usá-los num dia frio. Porque tu tem noção, né, que a mulherada toda... às vezes tu colocar aí manta, né, enfim, golas e como organizar tudo isso dentro do cabelo. E pensando nisso, hoje nós trazemos 9 cabelos incríveis, 9 inspirações. Ai, adorei esse tema. Já vamos para elas? Bora. Vamos lá, então. Então, eu trouxe esse rabo de cavalo que a gente chama, né, o rabo com a trança bolinha, que é um cabelo que ele tem estilo, né? É um cabelo diferenciado para aquela mulher que quer chegar no seu dia a dia, mas um dia a dia incrível e uma boa opção. E lembrando sempre que todos eles foram separados carinhosamente. Lembrando, tu viu como a gente tem golas altas, a gente tem casacos e como não brigar com o visual e tá com o cabelo sempre incrível. Serginho, coisa linda isso. Ele é uma trança, um rabo. Na verdade, de cavalo? a gente chama de um rabo bolinha, não é verdade? Que a gente faz o rabo na altura principal e depois vem com aquelas borrachinhas ali, trazendo mais, eu digo, mais intensidade para o fio. E também é uma boa dica para aqueles cabelos que são fininhos e querem aquela sensação de mais cabelo. Que ideia bacana, né? Ai, eu adorei. E ele serve só para cabelos bem longos? Cabelos que a gente possa amarrar e eles têm uma extensão. Pode também num cabelo curto colocar aplique, também posso ter. Ele tem versatilidade, um cabelo incrível, né, Deia? Amei aquele ali. Show, adorei. E fica muito lindo, muito estiloso. Estiloso, né? E para mulher gaúcha que gosta sempre de se vestir tão bem, foram ideias pensadas para cabelos incríveis, né? E temos outros também na sequência que estão maravilhosos. Então, trouxemos aquele cabelo que tu quer passar o dia todo com aquele cabelo irretocável, aquele cabelo que tu pode ir trabalhar, tem um almoço meio-dia, à noite ainda tenho para sair, que é essa grande tendência, né, desses cabelos que são mais alinhados com gel, na altura entre os olhos, né, o topo da cabeça, e o cabelo na parte... enfim, atrás, a gente tem ele mais solto, né? Aquela leveza que não complica e não briga o cabelo. Também é uma excelente opção. Serginho, eu acho tão difícil fazer, eu acho tão bonito que... Mas eu não consigo fazer esse... Não consegue? Então a gente pode pegar um programa e fazer ele ao vivo e a gente mostra que em 3 minutos a gente tem esse cabelo que salva o dia inteiro e os compromissos que vêm durante ele. Porque ele fica bonito, né? Alinhado, ele fica... Mas eu não consigo. É uma grande tendência que quando pegou que as Kardashians lançaram mundialmente e também para essas grandes campanhas, como joias, né? Enfim, roupas, para algumas marcas também, que eram para biquíni e tal, que traziam aquela leveza, estilo, mas tem aquele cabelo chique displicente, que eu chamo. E assim, ó, num dia que tá muito úmido, que o cabelo não ajeita, que não tá legal o cabelo, é uma alternativa bacana também, Também, né? e ele também faz aquela limpeza daqueles frizz que temos no cabelo mais existentes, que normalmente eles se localizam mais aonde? Perto do couro cabeludo, entre o crescimento do cabelo e fios novos. É uma grande opção também e funciona muito bem. Gostei. Vamos ao próximo, então. Uau! Então, aí também a trança, que a gente chama escama de peixe. Quanto tempo a gente ouviu falar, ela sumiu e voltou como coadjuvante total para o inverno. Chique, maravilhosa, para qualquer tipo de cabelo que a gente possa usar, tendo comprimento, cabelo mais curto, cabelo escuro, cabelo médio, cabelo loiro. E a gente tem aquele cabelo lindo e também, ela está ali com as costas abertas, né? Mas também poderia estar dentro de um blazer, dentro de um casaco, que também o cabelo não iria brigar, onde ele se torna um excelente acessório. Que lindo. E esse aí é um penteado indicado para quem tem mais cabelo? Porque parece que tem que ter um monte de cabelo para poder fazer essa trança. Não precisa necessariamente ter um monte de cabelo, porque ela também, a gente tem diferentes maneiras de usar ela e também
aqueles truquezinhos básicos de como a gente aumentar. Porque tu viu que eu também fiz a questão de trazer sobre cabelos finos, porque são cabelos que sofrem muito com a nossa umidade no inverno. Então a gente pode mostrar como ter alguns truquezinhos e arrasar no visual. Adorei também, lindo, lindo. Aí, esse aí também é difícil e é muito chique. Ganha o coração, não ganha o coque, seja ele clássico, seja ele mais despojado. Nesse caso, eu quis trazer dessa modelo também. Como estamos falando de cabelos de inverno, as roupas de gola alta, porque normalmente as mulheres sempre têm aquele medo. Como eu vou encaixar tudo num só, para não ficar nada poluído e ficar confortável também dentro da roupa. E o coque, tu viu, a gente trouxe ele também com um efeito de cera ou gel ele mais puxado, onde a gente também teve aquela limpeza total de frizz. E esse rabo de cavalo, daí se eu te contar que ele não é difícil de fazer, é um dos cabelos... que Esse coque, tu tá dizendo? Não é difícil de fazer. Esse coque, a gente traz ele também para aquele cabelo pensado. Precisei fazer ele às 6h30 da manhã e vou parar à meia-noite. É um coque que entrega bastante. Ai, eu acho lindo. E a gente pode variar a altura do coque, né? Podemos Porque variar a tem gente altura. que faz mais na nuca, também fica bonito. Sim, mas isso também depende sobre também a roupa que tu vai estar Sim. usando. E no caso, como eu trouxe para dias frios, Tá. como as golas foram altas, nós alternamos ele lá em cima para o centro da cabeça. Mas também é um coque que pode ser baixo, pode ser médio, pode ainda subir um pouco mais, porque ele entrega essa versatilidade, ele permite que a gente possa passear no cabelo. Ai, eu acho muito chique, e só que também é algo que eu tenho dificuldade. Hoje começa lá no outro, né? O puxar o cabelo, talvez. Sim, mas isso também é tudo questão de ajuste e treino também. Mas a gente pode entregar, e normalmente qual é o terror da mulher? Meu Deus, como hoje nós temos em Porto Alegre um dia chuvoso, onde a nossa umidade ela está assim, ó, alta. E a gente pode ter um cabelo que descomplica tudo isso e podendo também levar para diferentes compromissos. Fui trabalhar, eu tenho, sei lá, um café, um espumante com as amigas no final de tarde, um almoço, um jantar à noite. Esse cabelo também, ele se encaixa perfeitamente bem. Adorei, Serginho. Linda. Esse cabelo eu me apaixonei, trouxe ele com Aham. carinho. Sempre digo para aquela mulher bem cosmopolita, adorei que ela também. gosta de chegar, ser chique, elegante, não é verdade? Esse cabelo eu já imagino assim, um almoço em Gramado, tá? A gente foi para um fundi. O que eu fiz no cabelo? Tu vê que a trança, ela não teve mistério nenhum. E uma das coisas que eu gosto, que também está muito em ascensão, a trança, mas tu viu que a ponta ali, onde a gente chega ali, uns 10 centímetros do Lisa. cabelo, a gente tem ele solto. Aham. Dois efeitos. A gente tem mais um alongamento dentro do cabelo, não é verdade? E também o acessório que eu amei, a fita, A porque fita também eu ela também está em gostei. alta nesse inverno, esses acessórios para o fio. Então, normalmente, vou sair... E tu viu que a gente trouxe ali, ó, o chapéu, a fita e não brigou nada e continua uma mulher muito elegante. Adorei. Quantas vezes a gente tem esses acessórios em casa e às vezes a falta da criatividade como usá-lo? Também. Eu te digo que um cabelo assim bem serrano e para aquela mulher que chega, que ela não fala muito, mas ela é o centro das atenções. E é um cabelo muito pedido também, eu acho incrível. E também Já super... muda, né? Dá um estilo, dá um... novo Acessório é visual. tudo, tu não acha? Acessório, E exatamente. valorizou muito mais o cabelo também. Gostei muito dessa... Aliás, até agora eu gostei de todas. Vamos ao próximo. Oh. Então, a trança lateral. Essa trança, ela nunca sai de moda. Eu digo que ela é como jeans, não é verdade? E tu viu que todos os outros cabelos eu trouxe alinhados com gel, com ceras. Mas esse cabelo eu fiz questão também de trazer, que a gente chama que é aquele chique displicente. Tu viu que nós temos fios soltos, né, levemente sobre o rosto também, que traz leveza e naturalidade. Fiz a trança, coloquei ela para o lado no ombro. E uma das coisas também que eu volto a dizer, tu viu como não brigou em nenhum momento com gola alta, com roupa, poderia também estar em cima de um casaco, de um sobretudo, e também aquela aparência assim, ó, linda, limpa, chique, elegante, que são todos esses cabelos que eu separei, que são cabelos que o Serginho Viamonte Faz. gosta no seu dia a dia para aquela mulher que busca estilo, busca beleza, não é verdade? E às vezes eu acho que o grande erro é a gente ir lá no além, buscar o impossível, onde acaba aquilo, mas o meu cabelo eu não sei fazer. Gente, te digo também que é um cabelo que uma mulher sozinha em casa monta uma trança em 5 minutos, tu tem um cabelo também para, enfim,
para várias ocasiões, e esse cabelo tá bacana. E principalmente eu trouxe alguns cabelos, porque muitas mulheres dizem, Serginho, tô indo viajar, tô indo para a Serra, eu tenho um evento, e quando não tem o Serginho Viamonte dentro do salão, como é que tu leva ele? Com toques assim básicos e também nada de uma coisa assim, ó, meu Deus do céu, que impossível fazer. Eu acho que todos esses cabelos que eu trouxe com bastante carinho para gaúcha e para mulher moderna que gosta de arrasar. Olha, é só treinar um pouco, Serginho. Só treinar aí com o Serginho, né? Fazer umas aulinhas aí. E o nosso famoso também hoje YouTube, que tu abre aí editoriais que não sei, mas tu consegue montar esses cabelos. E acho que esses cabelos aí todos que eu trouxe foram cabelos elegantes, cabelos maravilhosos que tu pode adequar. E o nosso rabo de cavalo também aí. Nós temos outro que eu sou apaixonado. Né? Rosto mais limpo também e aqueles cabelos que elegantemente não vão te dar trabalho. E podemos estar aqui, podemos sair daqui e esse cabelo poder chegar à noite e sem se preocupar e transformando também ele num acessório, que rabo de cavalo também é acessório, Deia. E eles funcionam muito bem, né? Eu adoro rabo de cavalo. Adoro. E contar um segredinho assim, quantas vezes tu tá com aquele cabelo bonito, mas hoje chegou o dia de lavar e tu lembra que tu tem um compromisso em cima da hora. Então também é um cabelo que tu pode montar ele, onde ele não vai te atrapalhar e ainda ele vai ter textura no cabelo. Que tu sabe que eu gosto, muitas vezes quando uma mulher vai para o salão e diz, Serginho, tem uma festa, vou pentear o cabelo e trouxe estrutura lisa. O que que a gente faz? Lava um dia antes, lava à noite, que a gente tem aquela textura que ainda vai ajudar a segurar mais o cabelo. O penteado. São truques que fazem toda a diferença. Ai, fica lindo, né? Eu sou apaixonado e espero que vocês tenham gostado dessas dicas de cabelo para inverno. Como arrasar no inverno, né? Adorei. E também o nosso cabelo aí para a gente manter, ó, trazendo aí junto com o Brasil, né, Deia? Cabelos semi-presos. Tu vê que dá a mesma diferença das duas. Chegou ela com cabelo liso, mostrei estrutura fina, porque estamos falando de inverno, que é um dos cabelos que mais nos assombra como, né, levá-los eles e regrar sem ter problema. E fizemos ali um semi-preso, onde temos só a parte de cima presa e continuamos ele em 2 momentos com comprimento solto. Duas ideias bem bacanas, né, Deia? Não, todas as ideias. Foram 9 ideias muito 9 bacanas. ideias para aquela mulher que quer arrasar, para aquela mulher que quer chegar chegando, para aquela mulher que quer ser inspiração para outras mulheres. E lembrando, todos os cabelos que eu trouxe hoje, todos de estrutura fina, porque é o que eu mais recebo a queixa dentro do trabalho. Ah, mas o cabelo da minha amiga é cacheado, porque tem mais intensidade. Então, eu mostrei que versatilidade a gente pode ter em 9 opções de estrutura fina. Que é o mais difícil, já é realmente arrumar. E numa época que mais assusta as mulheres, que diz, meu cabelo some, molha na umidade, então mostrei como arrasar. Com uma mesma estrutura, 9 versões desse cabelo para inverno. E cabelos esses que você mostrou ali, os presos, as tranças, que tu vai para qualquer ocasião, né? Casamento, formatura, festas, happy hour, sair lá com o gato, querer dar uma arrasada à noite, né? Um encontro com as amigas. Então, a gente mostra que cabelo, ele não tem problema. O único problema é a gente não achar a solução correta. Muito bem. E Serginho Viamonte nos ajuda a achar essas soluções para os nossos cabelos. Porque o problema... Inverno, verão, estamos aí com as suas dicas para melhorar, né, Serginho? Com certeza. O problema não é ter problema, o problema é não resolvermos o problema. E a gente resolve eles, né, Deia? Muito bom. Serginho, no próximo programa, não teremos spoiler para o próximo? Teremos sim, né? Cabelos masculinos, como chegarmos ele de uma forma única, porque cabelo também masculino não é receita de bolo. Quantas vezes ouvimos, né? Aquele amigo que sempre indicou o amigo, que o amigo, e a gente não entendia onde o visagismo entrava. E se tornou, por muito tempo, uma cópia. E eu vim aqui hoje para dizer que cabelo masculino também não é receita de bolo. E dentro do visagismo, a gente pode entregar o melhor estilo. Adorei! Então, o nosso próximo quadro, Beleza e Estilo, vão ser cabelos masculinos. Vamos falar desse público que tanto nos interessa também. Perfeito! Adorei, Serginho. Sempre muito bom te receber aqui. Vamos reforçar teu arroba aí, tuas redes. @Serginho Viamonte Oficial. Pode nos chamar lá no direct, que a gente pode te levar sempre ao teu melhor estilo. Quero agradecer sempre aqui o espaço pela maravilhosa família, pela Masper TV, que, gente, nos recebe sempre tão bem antes de chegarmos aqui. É uma grande família incrível.
incrível, especialmente ao Inspire-se Ideia. É sempre uma honra poder estar contigo e poder estar Sempre trazendo muito assuntos bom. incríveis aí para o teu público. Muito, muito, muito bom só acompanhar, Serginho, para ficar por dentro de todas as tendências, de dicas e de novidades e de praticidade. Beijo, obrigada, tá? Nos vemos no próximo Beleza Muito obrigado. e Estilo. Obrigada a você por ter começado a semana aqui no Inspire-se juntinho. Teremos a semana toda aí preparada especialmente para você. Então, nos vemos amanhã, 10h30 da manhã, ao vivo. Um beijo e até lá. E encerramos com imagens direto de... Vamos lá? Aqui direto de Porto Alegre. Neste momento faz 14 graus e chuva esparsa.